Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Paulinho da Pasteca. Hoje eu vim mostrar para vocês dois recheios que são dos mais vendidos, né? Então é o recheio de carne e frango. Então hoje a gente vai ter uma amostra aí de como fazer. Nos outros vídeos a gente aprendeu um pouquinho, né, de como a gente faz aqui na Pasteca. Não necessariamente você tem que trabalhar dessa forma, mas eu acredito que seja a melhor forma, mais prática e higiênica também. Então aqui, ó, só recapitulando, tá? Aqui a gente tem a carne. Então quando a gente quer repor o recheio, então é só cortar, colocar aqui na GN e aí a gente coloca na condimentadeira, como a gente disse nos outros vídeos, tá? Ó, já comecei a falar, tá? Aqui o recheio de frango, tá vendo? Ele é bem soltinho. Mesma coisa, quando precisa repor na condimentadeira. Então, ao meu entender, acho que outros restaurantes também usam essa prática, né? Então, quando precisa repor, é só a gente despejar na GN. Uma coisa importante, a carne moída, quanto mais soltinha ela tiver, ó, melhor vai facilitar o seu trabalho, tá? Ainda que você monte pastel antes, não trabalhe, né, não monte na hora como a gente faz, mas vai te facilitar. O frango também, se ele estiver soltinho, aí você vai ter que encontrar uma forma dele ficar soltinho e ficar molhado. Eu prefiro o frango assim douradinho, eu particularmente eu não gosto de um frango branco. Sinceramente eu tenho um pouco de cisma. Tá? Aí, vamos mostrar os tipos de frango. Eu já peço para você que se esse assunto for importante para você, se você achar que vale a pena continuar assistindo, de repente você está abrindo algum negócio, o intuito da gente é compartilhar essa experiência de 28 anos, tá? Então, faz uma forcinha, eu sei que agora as pessoas têm uma vida cada vez mais corrida e assiste até o vídeo no YouTube acelerado. A primeira vez que eu vi isso foi com meu filho, eu nem sabia que tinha essa opção. Ele acelerou o vídeo para ver. Mas dá uma força aí, se você achar que é importante, dá um like, que assim o YouTube entrega para mais pessoas. De repente uma pessoa que você conhece está precisando de alguma instrução, dá uma força, compartilha, porque aí isso tudo aqui a gente banca, tá? Isso é do nosso bolso. Então a forma de você, e é de graça você fazer isso, você dando um like, compartilhando e se inscrevendo no canal, você ajuda a gente, incentiva, dá força, tá bom? Então aqui a gente tem dois tipos de filé de frango. Aqui é o sassami. Para quem não sabe, o sassami é aquela parte que fica no osso do peito de frango, tá? E aqui o peito de frango com osso. O peito de frango com osso, ele dá mais sabor, a carne fica mais macia. Toda a carne que é próxima do osso, ela vai ficar mais macia. Automaticamente ela fica mais macia. Porém, ela tem a perda, tá? No final a gente vai dar uma olhada quanto que tem. Eu cozinhei mais ou menos 1 quilo de peito, tá? Um peito de 1 quilo. Então a gente vai pesar depois no final o osso dele. O osso e se tem pele também, isso você tem que contar como perda. Então às vezes ele está mais em conta, só que você não faz essa conta. O que você vai ter de prejuízo, porque isso você não vai colocar no pastel, não tem como colocar o osso, certo? Seguindo, aqui a gente tem uma carne moída. Eu trouxe aqui uma carne moída um pouquinho mais gordurosa, que eu vou explicar por quê também. Você pode usar uma carne assim, não tem problema. É lógico que você tem que ter um fornecedor bom, né, para não colocar sebo no pastel, isso não pode ter, tá? Mas aí depois no final você vai ver. A carne que eu uso aqui na pastelaria, ela é até um pouquinho mais gordurosa, só que ela é mais saborosa. A gente usa uma carne especial, a gente tem um fornecedor que fornece uma carne, um músculo de Angus, que é uma carne que eu não consigo em outros lugares. Então ela fica macia, só que eu tiro toda a gordura da carne. Depois a gente vai ver, tá bom? Vamos fechar. Então,
colocar o frango para cozinhar, aqui eu já deixei uma panela com 1 kg de peito de frango, o sassami. Eu prefiro trabalhar com ele. Na verdade, hoje eu utilizo um outro tipo de frango, que aí você só vai saber se você ficar até o final. Talvez seja uma dica importante para você. Até para você que já trabalha com isso, talvez seja uma dica legal, tá? Não precisa encher muito, porque o frango ele já solta água, tá? Agora, se você faz salgado e você não utiliza o caldo do frango na sua massa, você está perdendo aí uma chance de saborizar melhor a sua massa. Aqui eu vou pôr para cozinhar. Mas é lógico que eu já tenho aqui um cozido, né? Porque senão esse vídeo aqui ia demorar uma eternidade e tempo é dinheiro. Não joga fora esse líquido. Então aqui eu já tenho o filé de frango cozido. Na cozinha você tem que encontrar a sua identidade. A gente trabalha de uma forma aqui, mas você não precisa seguir essa forma. Aqui a gente tem o sassami, que você pode, com as mãos, é claro, se estiver muito quente, espere esfriar um pouco. Com as mãos você apertar, ó, já vai desfiando. Então quando você colocar na panela já vai ser mais simples. Se você quiser ele menorzinho, pode cortar. Principalmente para quem tem a máquina de salgados, então é interessante que ele esteja menor. Ele fica menor, tá vendo? Aqui a gente tem o peito com osso. Então é claro, você vai tirar a pele do frango. Tempo de cozimento para o sassami, mais ou menos 25 minutos. O peito, 20 minutos mais ou menos. É claro que você vai ter que encontrar a sua experiência, cada fogão é diferente, então você vai falar assim, pô, o Paulinho falou para deixar 20 minutos e não ficou bom. Encontra a sua forma. Isso não é o mais importante, o importante aqui é te dar dicas. Então aqui, ó, a gente tira a parte do osso, essa parte aqui, ó, consegue ver? Essa parte arredondada, essa parte aqui é o sassami. Essa parte ela é mais macia do que o restante do peito. Então vai tirando do osso, vem aqui na parte de trás, ó. Você já vai encontrar o osso e tira, ele sai praticamente inteiro. Esse peito aqui, ele poderia ter ficado um pouquinho mais cozido. Teria sido melhor, tá? Mas isso não impede da gente fazer um bom trabalho. Aí aqui a mesma coisa, se você quiser desfiar na mão, desfia. Se você não quiser, corta o bichão aqui na tábua. Principalmente se você tem uma máquina de salgados, é mais interessante que você corte, para ele fique melhor. A gente aqui na Pasteca, eu não ia falar só no final, mas eu já vou falar antes. Aqui a gente tem uma máquina que faz isso, tá? E eu utilizo esse outro tipo de frango, que eu só vou falar depois, não vou falar agora. Mas eu já vou falando de antemão aí que facilitou muito o nosso trabalho, muito mesmo. Eu me arrependi de não ter comprado uma maior, que hoje acaba limitando um pouco. Não vou desfiar tudo, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo. Aqui a gente já tem um pouco de frango desfiado. Quer ver aí? Vai mais uma dica, hein?
A gente pode usar alho. Corta ele bem pequenininho. Lembrando que você tem que cozinhar, não é para você, você tem que cozinhar para os outros. Às vezes você fala assim, mas eu gosto muito de alho, Paulinho, mas o seu cliente pode não gostar. Então, tem um limite. Isso é um tempero secundário, ele não pode roubar o sabor do produto, ele não pode roubar o sabor do frango. O frango tem que ter gosto de frango, não gosto de alho. Faz a guilhotina no bichão para ele ficar bem pequenininho mesmo. Aqui eu tenho margarina comum, tá? Claro que se você puder trabalhar com uma um pouquinho melhor, hoje a gente tem muitas marcas aí que a gente pode utilizar. Coloca a margarina para esquentar. Bota o bichão para fritar. E aí aqui tem um pulo do gato. Quando a gente fala de comércio, a gente fala de tempo. Então, se a gente fala de tempo, a gente tem que fazer de tudo para economizar tempo. Botei. A gente tem que fazer de tudo para economizar tempo. Você imagine se eu perder tempo descascando o alho, cortando, por mais que seja rápido. Então aqui eu já tenho um alho batido. Aqui ó, é simplesmente alho, óleo, sal e eu utilizo a pontinha aqui do cheiro verde. Que isso a gente vai falar também para não ter perda. Então, coloca um pouquinho. Aqui eu coloquei os dois, mas normalmente eu só uso o batido já, tá? Então aqui a gente vai mexer até o alho tá bem douradinho. Quanto menor tiver, se você escolher trabalhar com ele cortado, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir na receita, tá? Uma dica importante. Se você for utilizar cebola, doura essa cebola até ela ficar bem dourada, quase sumir. Porque a cebola ela facilita o frango azedar. Então se você vai colocar uma cebola que não esteja bem frita, que ela esteja um pouco crua, esse frango pode ter uma durabilidade menor do que um frango normal. Aqui eu estou colocando uma colher de colorau, dá uma fritadinha, que isso aqui vai facilitar o frango ficar mais dourado. Se preferir, coloca um pouco de água. Pera aí, mas aí a gente vai usar o quê? Vai usar o caldo do frango, né? Coloca um pouco do caldo. E aí pode colocar o frango. Tá meio seco, não tá? Mais um pouco do caldo. Aproximadamente uma colher de caldo de frango. Vendo aqui na panela, você vai desfiando ele até ele chegar no ponto. Procure não usar muito condimento. Vocês já ouviram falar que o menos é mais. Então não usa muito condimento, porque você precisa pensar também na saúde do seu cliente. Um excesso de condimento não é bom para ninguém. Então coloca pouco caldo de frango, não precisa colocar muito, corrige no sal.
Procure temperos mais naturais, que é o que a gente faz aqui. Não adianta eu pensar numa coisa só comercial. Eu tenho que pensar também na saúde, tá? Enquanto refoga aqui, mais uma dica. Na cozinha, quanto menos desperdício a gente tiver, melhor. Então esse é o comum até aqui, tá? Às vezes as pessoas entram para trabalhar aqui na pasteca, aí elas pegam o cheiro verde, faz assim, arranca toda essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, ela é sabor. Essa parte. Isso você não precisa jogar fora. Lembra que a gente falou do tempero do alho? Essa parte você pode bater junto com o óleo, ele vai dar uma cor diferente e vai dar um sabor também. Daqui a pouco a gente vai fazer a carne e você vai ver que eu vou utilizar essa parte. Então vem aqui, corta pequenininho. Se você não tem muita experiência, eu sou ruim de corte. O corte a gente só aprende fazendo, não adianta. Cozinha é treino, é constância. Isso que você enxerga aí, que você assiste nos programas de televisão sobre cozinha, isso é glamourizado. A cozinha é completamente diferente, não é assim, tá? Não é esse sonho. Então só permanece normalmente quem tem amor. Então essa parte eu vou reservar para a gente usar na carne. Essa parte eu não uso no frango. Tá escutando o frango, ó? Aqui, ó, ele tá praticamente pronto. Douradinho, molhado. É importante também, não pode ficar muito molhado para fazer o pastel, porque senão o pastel encharca. Não importa a forma que você for trabalhar, se você vai trabalhar com o frango, com o pastel, desculpa, com o pastel já pronto, ou se você vai montar na hora, um recheio muito úmido, esse pastel ele tende a estourar, ele vai estourar com mais facilidade. Outra dica do titio, agora é polêmica, hein? Quero ver se alguém vai comentar. Isso você não deve usar na cozinha, de jeito nenhum. A cozinha comercial, lógico, a não ser que você faça uma moqueca de peixe, pratos que já vão coentro normalmente. Agora, num frango, da pastelaria, seja o que for de recheio, nesse sentido de coxinha, não use coentro, não use. Porque é comprovado cientificamente, as pessoas que não gostam de coentro, elas odeiam coentro, porque elas associam a um inseto, tá? Então não é frescura, não é nada disso, é que a pessoa realmente não gosta. Deixa eu desligar aqui para não queimar. A forma de você identificar o coentro normalmente, em qualquer mercado, pelo menos eu nunca vi coentro que não tivesse a raiz. Então o coentro normalmente é vendido com a raiz e a salsinha, que é neutra, a salsinha você pode colocar, ela não tem. Tá vendo a diferença dos dois? Coentro tem a raiz, se você não sabe identificar, e a salsinha não tem. Fora isso, o cheiro dele é muito mais intenso, né? Aqui na pastelaria eu não uso o cheiro verde no frango, para o pastel, eu só uso para coxinha. A nossa coxinha também é produção nossa, mas eu não uso, tá? Eu não uso o cheiro verde porque eu respeito, tem muita gente que realmente não gosta disso. O frango da gente está pronto. Vamos colocar uma salsinha? Bora. Eu particularmente gosto bastante. Acho que fica mais vivo, a cor dá um sabor. O frango está pronto. Se você achou bonito, comenta aí. O papai gosta, fica feliz. Todo mundo gosta de elogio, né? Se você não gostou, comenta do mesmo jeito. Procuro melhorar.
Agora a gente vai falar da carne. Aqui eu tenho a carne sem cozinhar. Eu já deixei aqui uma carne pronta, porque eu queria falar daquela parte da gordura. Aqui, ó, é uma carne que ela já tá soltinha, tá vendo? Pode ver que ela tá fumaçando ainda. Outra dica importantíssima: jamais você deve rechear o seu pastel com um recheio quente. De jeito nenhum. Então essa é a importância de você se antecipar. Eu luto por isso todos os dias, não é fácil a gente ter um cronograma, a gente antecipar os recheios, deixar tudo pronto para a hora que abrir você só pensar na venda. Eu sei que não é fácil. Principalmente eu estou falando, o nosso foco é quem está começando no negócio, então não dispõe de muita mão de obra. No começo você vai ter que fazer a maior parte das coisas, não adianta você delegar porque não vai sair a mesma coisa. Até hoje eu tenho que ficar o tempo todo aqui, eu tenho uma equipe muito boa, mas eu preciso estar atento o tempo todo. Então vamos voltar na carne. Aqui a gente tem uma carne soltinha, é o ideal. Mas ó, aqui eu só tinha 1 kg de carne. Olha o tanto de líquido que ela soltou. E um pouco de gordura também. Então depois de você fazer uma carne, se você pegar uma carne mais gordurosa, coloca no escorredor, deixa ela escorrendo, vai mexendo, aperta um pouco. Quando você for, se você for trabalhar da forma que a gente trabalha aqui, de ensacar os recheios, a mesma coisa, você vai ensacar eles já frios. De preferência até, coloca numa tupperware grande e só ensaca no dia seguinte, que essa carne vai ficar mais soltinha ainda, tá? Vamos cortar mais um dentinho. Mesma história que o tiozinho aqui falou da outra hora. Quanto menor, melhor. Tem gente que assiste vídeo de comida só para ver o chefe cortando. Lembra que a gente falou da gordura? Se a carne já tem gordura, se você pegar uma colher cheia aqui, ó, e colocar na panela para fritar esse alho, ela vai ficar mais gordurosa. Então só pega uma pontinha suficiente para você fritar o alho. Coloca lá. Vou ressaltar, tempo é dinheiro, facilite a sua vida. Esse alho, ele tem um sabor mais intenso, então você coloca uma pontinha mesmo, porque senão, se você coloca em excesso, ele vai sobressair o sabor. Não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha sabor de carne. Pastel de carne tem que ter sabor de carne. Pastel de frango tem que ter sabor de frango. Mulher. Eu preferi gravar aqui na cozinha de casa, porque como o foco, o nosso foco são as pessoas que estão começando. Eu não estou fazendo vídeo para um cara que já tem 20 anos de experiência. Se esse cara conseguir absorver alguma coisa e o ajudar, melhor ainda. Mas o meu foco, o foco aqui da gente da Pasteca, é que você tenha uma direção, principalmente se você está começando. Eu vou gravar um vídeo falando um pouco da minha história. Eu só sou pasteleiro por causa do meu pai. Porque ele há muitos anos mesmo, eu tinha acho que uns 10 anos, ele estava desempregado, montou uma barraquinha de pastel aqui, mas muito precária mesmo. Eu até postei no Facebook uma vez um desenho que eu fiz dele atendendo e tal. Então eu só sou pasteleiro por causa do meu pai. E eu comecei de uma forma mas muito precária, muito mesmo, tá? Vamos colocar aqui mais uma colher rasa de caldo de frango. Aqui pode ir menos colorau, não precisa ir o mesmo tanto do frango. É mais para a carne ficar douradinha, tá?
Agora vai uma dica de japonês. Meu pai, quando ele começou a fazer pastel, ele pegava massa numa pastelaria que tem aqui próximo. E aí o japonês falou para ele que o que dá sabor na carne é essa parte aqui, ó, da cebolinha, que muita gente joga fora. Não faça isso. Coloca na sua carne. Não na carne, no modo geral aí que você for cozinhar. Corta pequenininho. Por que é importante cortar pequeno? Porque você pode acreditar, tem muita gente que não come se encontrar um verdinho só. Tem muita gente mesmo, não é pouco. Então, no conjunto da obra, a gente vai fazer um bom trabalho. Então, você não precisa que nenhum ingrediente roube o sabor de nada. Lembra que eu tinha separado aquela quantidade? O talinho da salsinha. Esse talinho aqui você vai colocar no começo. Você não vai colocar no final. Porque o que a gente quer aqui é que ela suma. Que no final, quando a carne estiver pronta, a gente não quer que ela apareça. A gente só quer que ela empreste o sabor. Quanto mais você mexer a carne, mais soltinha ela vai ficar. Como aqui a gente faz uma quantidade grande, então na máquina que a gente faz, que no próximo vídeo a gente vai ver, eu consigo colocar 7,5 kg de carne de uma vez. Eu gostaria de uma, eu me arrependo, quando eu falei que eu me arrependo, eu gostaria de ter pego uma maior. Porque eu cozinhava de uma vez 15 quilos. Então hoje eu só cozinho 7,5 kg. Mas ela agiliza muito o trabalho. Mas como o seu foco não é esse, se você está abrindo agora, você tem que investir em outras coisas. Então, quanto mais você mexer, melhor. A carne moída você pode usar patinho. O músculo moído também é bom. O músculo normal. Acém, miolo de acém. Esse tipo de carne é legal. Você não vai pegar um pedaço de costela para usar na carne moída. Embora a carne de costela para o hambúrguer fique ótima. Ela moída fica sensacional. Mas para o pastel já não é legal, porque vai ter muita gordura, tá? Os temperos, aí é o que eu falei, você precisa encontrar a sua identidade. O seu pastel tem que ter uma identidade. Se você quiser colocar pimenta do reino, coloque. Cominho, eu não aconselho, porque ele puxa muito. Se você for colocar, coloque pouco. É a mesma história. Nada tem que roubar o sabor do produto do que a gente realmente quer. Essa carne eu deixei ela um pouquinho mais. Aí se você prestar atenção, vamos colocar mais um pouquinho de cheiro verde. Como essa aqui é teste, depois eu vou comer a bichona. Então eu vou colocar mais cheiro verde porque eu gosto. Mas para vender, aí volta aquela velha história. Você tem que encontrar a sua identidade. Então aqui a carne está finalizada. Uma dica, como a gente está gravando na cozinha aqui de casa, então aqui eu posso ter uma tábua de carne de madeira. No seu restaurante ou pastelaria, ou qualquer que seja o comércio, é tábua de plástico, tá? Então não pode ter tábua de madeira dentro da cozinha. Se a vigilância pegar, ela vai te dar uma bronca pelo menos. Agora a gente vai pesar o frango. Então você não vai fazer uma conta simples. Vamos supor aí que você pagou R$20 no quilo do frango. Esse frango depois ele vai ter perda, tá? Então, ó, daquele peito de frango que tinha 1 quilo,
Olha quanto ficou. Então, daquele peito de frango com osso de 1 kg, ele foi para 648 gramas. Aí eu vou zerar aqui de novo a balança e eu vou pesar o osso. Ó, 179 gramas de osso e pele. E outra coisa, depois que você finalizar isso aqui, depois, se você fizer um frango mais úmido, você não vai perder tanto, mas depois de pronto, ele pode perder mais um pouquinho ainda. Então, se atente a isso. Quando for fazer ficha técnica, que é importante, você vai ter que tirar essa perda, tá? Não vai fazer o custo do seu frango como R$20. Que aí depois entra gás ainda, tem os condimentos, então o seu custo não é só R$20. Esse é o valor simbólico que eu estou falando, eu não estou falando que esteja R$20 o quilo, tá? Vamos pesar agora a carne. Lembra que eu cozinhei 1 kg de carne? Vamos ver depois de pronta quanto vai ficar. A carne também tem perda. Quanto mais gordura ela tiver, mais perda você vai ter. Olha aqui. Então, praticamente, a gente tem 30% de perda na carne depois de finalizada. Então, precisa prestar atenção nisso. O seu custo não é o custo do quilo. Você tem que fazer o custo da carne depois de pronta. Então, um jeito mais fácil, se teve uma perda de 30%, você joga esses 30% em cima. O que eu falei para vocês da dica é isto aqui, ó. É um frango já desfiado e pré-cozido. Hoje existe no mercado, eu já conheço umas 3 marcas, eu não vou falar de marca aqui, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma, mesmo porque também você vai ter que se adaptar da melhor forma, o que você acha melhor. Tá? Não estou falando que você tem que trabalhar dessa forma. Para mim é mais prático. Como a gente tem um volume grande aqui, então para mim é mais prático eu pegar o frango já desfiado. E aí você vai pensar assim, se você olhar o custo de cada um pacote desse aqui com 2 quilos, ele está por volta de R$60. Um pacote de 3 quilos de sassami, mais ou menos aí R$56. Estou falando isso hoje no dia que a gente está gravando. Lógico, né? Porém, esse frango eu consigo acrescentar água nele e ele fica bom. Então ele vai me render mais do que 3 quilos de frango. Deu para entender? Então esse aqui desfiado, no primeiro momento, sem análise, se você for olhar no mercado, ele é mais caro. Significativamente mais caro. Mas depois você precisa contar a sua mão de obra, você precisa contar o tempo que você vai perder fazendo. Esse aqui você não precisa cozinhar de novo. O outro sim, você precisa cozinhar até você finalizar. Esse aqui você não precisa. Mesmo assim, você tem que se adaptar e ver o que é melhor para você. Tá? E esse frango eu vou ensinar, depois a gente vai gravar um vídeo fazendo esse frango já desfiado e fazendo a carne na máquina que eu comentei com vocês. A máquina, quem faz salgado que tem a máquina de fazer o salgado, também precisa de uma maceira. A máquina é a misturela, que chamam de misturela. Então, na misturela eu uso para fazer a massa do salgado, eu faço o frango e faço a carne também. Então agilizou muito o meu trabalho. Eu só me arrependo de não ter comprado uma maior, que a que eu comprei é pequena. Então é isso aí. Por hoje é só. Mais um vídeo meio longo, vocês devem estar de saco cheio. Mas aquela mesma história de sempre. Quem curtiu, dá um like aí, não custa nada, né? Isso não paga. Compartilha com mais pessoas que estejam precisando. Parece que não, mas a gente vive uma situação no país que todo mundo está querendo empreender. Todo mundo está passando por um pouquinho de dificuldade. Então o intuito desses vídeos é isso, é te auxiliar. Então se você acha que foi importante, manda um like aí, compartilha, se inscreva no canal para ver as atualizações, tá bom? Do mais, fiquem com Deus.
Um beijão e até o próximo.